pela Venezuela, não é? A gente tem pessoas lá que estão sofrendo tanto, não é? A gente levantar um clamor. E depois nós vamos ter nosso tempo de louvor, nós vamos ter um momento de busca do Senhor. Mas vamos ter um tempo agora de interceder por esse país, né? Que está sofrendo lá com os terremotos. Também parece que alguns países da Ásia também estão passando por isso, né? Tá muita gente morrendo, muita gente ferida, né? Vamos levantar um clamor, né? A gente, muitas vezes, temos nossos problemas, né? Mas a gente não tem ideia do que é você ver o chão desabar, né? Você tudo tremer e as coisas caírem em cima de você, né? Então eu imagino como aquele povo que sofre já com tantos problemas, com tantas dificuldades, né? Em questões do governo, questões de todos os tipos, né? E agora também com esse terremoto. Vamos orar por eles? Senhor, nós queremos nos colocar, Pai, na brecha, Senhor. Deus, pela Venezuela, Senhor. Queremos invocar o Teu nome, Pai, por aquele país, por todo esse sofrimento que eles estão passando, Senhor. Deus, com os terremotos, pessoas estão, Senhor, ainda sobreterradas, Pai. Deus, com ferimentos, com muitos que morreram, Senhor. Deus, que o Senhor venha, Deus, promover livramento para aquele país, Pai. Deus, todo esse abalo, Senhor, todo esse abalo natural, Pai. Deus, que veio sobre eles, Pai, trazendo tanto sofrimento. Nós clamamos, Senhor, que seja, Deus, um reinício, Senhor, de algo novo que o Senhor vai estar gerando ali naquele país, trazendo socorro, trazendo livramento. Mobiliza as nações, Pai, mobiliza, Senhor, os governos, Pai, para socorrerem aquele país, Pai, e os outros países também ali na Ásia, que também sofreram por terremotos, Pai. Deus, pedimos em nome de Jesus que haja um movimento, Senhor, de socorro, de livramento, Senhor, de realmente algo novo acontecendo, Pai, naquela nação, Senhor. Eu sei que é uma desgraça tão grande, uma catástrofe tão terrível, Pai, onde muitas pessoas estão morrendo, Senhor, mas nós pedimos em nome de Jesus, amém. Deus, que o Senhor possa estar levantando do meio dos escombros, Pai, uma nova nação, Pai. Deus, um novo país ali, Pai. Deus, que o Senhor derrame realmente do sopro do Teu Espírito sobre aquela nação, Pai, e possa levantar uma nova nação, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o povo venezuelano, Pai. Deus, vem, Senhor, socorrer, Pai, pessoas que ainda estão nos escombros, Pai, que talvez estão esperando socorro, Pai. Deus, que possam ser ouvidos, Senhor, que eles possam ser socorridos, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor traga consolo, Pai. Deus, para todos os familiares que estão perdendo pessoas, Senhor, aqueles que estão feridos, Senhor. Deus, que haja cura, que haja restauração, Pai. Deus, mas levanta uma nova nação no meio desses escombros. Levanta uma nova nação, Pai. Derrama um sopro de avivamento ali na Venezuela, Pai. Deus, e transforma aquela nação. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, amém, Pai. Amém, Pai. Deus, pedimos que o Senhor alcance aquele país, Pai, com misericórdia, com socorro, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o Teu nome, Senhor, porque Tu és a luz do mundo. Aleluia, nós queremos declarar em adoração a Ti, porque nós viemos aqui para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome. Jesus. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Aleluia, viemos para Te adorar, Senhor. Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
alturas, glorioso no céu. Tu és glorioso, aleluia. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Aleluia, nós viemos para te adorar, Senhor, nesta noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. De novo. Para adorar-te. Vim para Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Aleluia, Senhor, nós nunca saberemos. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Novamente, eu nunca saberei. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar. Aleluia, Senhor, nós viemos para te adorar. Vim para prostrar. Encha nosso coração de adoração a ti, Senhor. Dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, aleluia, glórias. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, aleluia. Por isso nós nos rendemos a Ti em adoração nesta noite, Senhor. Recebe a nossa adoração. Senhor, esvazia o nosso coração de nós mesmos e encha-nos com a Tua presença. Encha-nos com um cântico de adoração a Ti, porque Tu és digno de receber toda a honra, glória, força, poder, domínio, majestade. Recebe a nossa adoração nesta noite. Encha, Senhor, os nossos lábios com a adoração que vem direta do trono do Senhor. Aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Nós viemos aqui nesta noite com essa finalidade, Senhor, de adorar o Teu santo, bendito e poderoso nome. Aleluia. Senhor, para te adorar, viemos, Senhor, para te louvar. Viemos, Senhor. Viemos, Senhor, para te adorar.
adorar. Cante comigo. Viemos, Senhor, para te adorar. Viemos, Senhor, para te adorar. Aleluia, Senhor. Canta um cântico, flui um cântico no seu coração nessa hora. O Senhor colocar nos seus lábios para Ele ouvir, não é? Traga um cântico novo de adoração e louvor ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo. Ainda que a figueira não floresça, nos campos não haja mantimento, nos currais não hajam ovelhas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, todavia eu me alegrarei. Se alegre nele, não importa a circunstância, não importa os tremores, Ele é Deus. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos em Ti, Senhor. Digno de honra e louvor, digno de honra e louvor, é o Senhor grande e poderoso. Ele é forte, Ele é santo, Ele é grande. Todo louvor e glória seja ao Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, o grande Deus. Digno é o Senhor de receber o louvor do seu povo, Senhor, que está aqui. Digno é o Senhor
Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nós te bendizemos, Pai. Senhor, nós te exaltamos, nós te honramos, Pai, nesta noite. Amém. Que o seu brilho, Senhor, resplandeça no rosto de cada um de nós aqui, Senhor. Deus, que possamos, Senhor, contemplar a sua formosura, a sua majestade, a sua grandeza, Senhor. Deus, esse brilho que vem do céu, Pai, esse brilho do Senhor, Pai, esse brilho da sua glória, Pai, possa encher, Pai, tocar, Pai, fazer os nossos rostos, Pai, iluminarem, Pai, para a tua glória, para teu louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos ter agora um tempo de oração, né, de intercessão, de busca ao Senhor, baseado naquilo que o pastor Rony até pregou nesse domingo, para que haja um resplandecer, não é? Das nossas vidas, da presença do Senhor nas nossas vidas. E um texto que fala muito sobre isso, de um movimento que todos nós precisamos ter, né, diante do Senhor. Está em Isaías 58. Aqui relata um momento onde havia sim uma busca, havia sim jejum até, mas algo religioso, algo que o povo fazia. Mas o Senhor quer nos levar a um movimento mais profundo, não é? A um derramar, a um resplandecer do brilho dele sobre nós, né? E o texto começa em Isaías 58 dizendo assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, né? A palavra do Senhor, ela precisa ser colocada em evidência nas nossas vidas, né? E aqui diz: gritem bem alto, não é? Declarem a palavra do Senhor ao meu povo como uma trombeta, né? Como um cântico, como um declarar daquilo que o Senhor deseja, né? A sua palavra nas nossas vidas, né? E que a gente possa, nesse momento, né? Aí nós vamos aqui continuar lendo, mas é importante a gente dar evidência à palavra do Senhor, não é? Ela não deve estar tímida nos nossos corações, ela não deve estar como sendo uma coisa lá no final do meu dia, né? No final da minha vida, a minha prioridade no terceiro ou quarto lugar, ela deve estar em evidência, como uma trombeta que é anunciada, não é? A palavra do Senhor precisa estar em evidência nas nossas vidas, declarada nos nossos lábios, não é? E crida nos nossos corações. E ela deve ressoar aí na tua casa, no seu trabalho, na sua família. Ela deve ser gritada, não é? Ela deve ser anunciada como uma trombeta. E que isso possa estar nos nossos corações, né? E aqui o texto continua dizendo: anuncie ao meu povo a rebelião dele, a comunidade de Jacó e os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-se decisões justas e parecem desejosos do que Deus se aproxime dele. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Sabe, o primeiro ponto que eu queria aqui que a gente orasse, né, e buscasse ao Senhor. Talvez alguns que queiram venham aqui à frente também orar por esse sentido. E aqui interessante que diz assim: parecem desejosos. É como se está fazendo certo, mas não com o coração certo, não é? E a gente tem essa tendência, não é? A gente muitas vezes está há tantos anos na igreja, não é? Acostumou a levantar a mão no louvor, a cantar todas as músicas, não é? A orar, a gente já sabe orar, a gente já sabe tantas coisas. E muitas vezes até parece que a gente está desejando o Senhor, não é? Mas a gente precisa ir do parece para o real, né? Para a verdade,
né? Que a palavra esteja abalando tudo que precisa abalar nos nossos corações. E eu queria que a gente levantasse um clamor, né? Para a nossa igreja, para a comunidade evangélica de Campinas, mas talvez para a igreja de Campinas, né? Para a igreja da nossa nação, para que o Senhor abale as estruturas e que a gente não continue parecendo algo, mas que a gente realmente brilhe a luz de Cristo, né? Para que haja toda a religiosidade, todo aquilo que é apenas um costume ou algo superficial, né? Jesus atacou tanto isso, farisaísmo, né? Ser algo por fora, mas por dentro não é real. E que se a gente comece nisso, né? Orando, intercedendo, para que o Senhor quebre qualquer casca religiosa em nós, qualquer costume apenas, mas que possamos ser esses que não só parecem que buscam o Senhor, mas que desejam profundamente, que ouvem esse grito da palavra, né? E que tudo que precisa ser abalado dentro de nós, que se abale, e que possamos, como diz aqui, quebrar toda a rebelião dos nossos corações. Muitas vezes a rebelião pode ser silenciosa, não é? A rebelião pode ser de uma desobediência ali, que está de um costume, não é? De uma prática, e o Senhor possa abalar isso, não é? E pelo contrário, o contrário da rebelião é a obediência, é o alinhamento com o Senhor, né? E que possamos nos mover nisso, amém? Então, vamos levantar um clamor sobre isso. Se alguém sentir orar nesse sentido, vem aqui à frente, vamos interceder, para que qualquer religiosidade, ou aquilo que apenas parece ser uma busca, né? Mas que a gente possa estar tendo uma busca genuína, profunda, não é? Que o Senhor mexa nos alicerces dos nossos corações, da motivação dos nossos corações, e que Ele realmente possa encontrar um povo que deseja, né, de verdade buscá-lo, amém? Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor esteja passando, Pai, como um bom pastor que o Senhor é, Pai, passando no meio do seu rebanho, Senhor, passando no meio das suas ovelhas, Senhor. Oh Deus, e que o Senhor possa estar como que, Senhor, trazendo cura, Senhor, trazendo transformação, sondando, Senhor. Deus, vendo aqueles que estão feridos, aqueles que estão abatidos, Pai. Deus, aqueles que estão, Senhor, Deus, muitas vezes desanimados, Pai. Deus, que o Seu Espírito possa sondar o nosso coração, Senhor. Oh Deus, aquilo que muitas vezes nós aparentamos, Pai, mas que o Senhor possa estar vendo o que realmente está nos nossos corações. E Deus, o Senhor possa estar tirando todo o caminho mal, Pai. Oh Deus, tirando toda a religiosidade, tudo aquilo que é apenas um costume, Deus, mas não algo vivo, Senhor. Deus, que quando levantarmos as nossas mãos, Pai, oh Deus, não seja algo superficial, mas seja um coração que se rende a Ti, Senhor. Oh Deus, que os nossos lábios possam professar um louvor genuíno, Senhor, de pessoas que entendem que foram perdoadas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, Pai. Oh Deus, e que fomos redimidos, e há uma graça tão grande que nos alcançou, Deus, e possamos responder com uma busca genuína, Pai. Oh Deus, que o Senhor coloque fome e sede nos nossos corações, Pai. Deus, uma fome, uma sede genuína, Senhor. Oh Deus, desperta os nossos corações, Pai. Oh Deus, e toda a superficialidade, toda a religiosidade, tudo aquilo, Senhor, que é apenas a aparência, Senhor, caia por terra, abala os nossos corações, Pai. Nos leva a esse entendimento maior, Senhor, a essa entrega maior, Pai, a corações realmente quebrantados diante de Ti, Senhor. Oh Deus, que possamos, Senhor, vir à Tua presença com zelo e temor, Pai. Deus, quebra a rebelião dos nossos corações, Pai. Oh, a rebelião dos nossos
nossos corações, Pai. Ou essa rebelião, esse que se coloca contra, Deus, muitas vezes de forma até velada, Pai, mas há uma rebelião nos nossos corações. Sonda, Senhor, toda a rebelião, Pai, Deus, e que haja um alinhamento, um coração que se quebranta, oh Deus, e uma obediência que volta-se para Ti, Senhor, oh, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo sondar teu coração nessa hora, deixa Ele trazer à luz qualquer rebelião do seu coração, deixa Ele trazer à luz qualquer caminho mau que Ele queira alinhar e realinhar nesta hora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se você fala em línguas, deixa fluir. Deixa fluir. Se você deixa fluir, deixa o Espírito Santo fluir, como que lavando o seu interior, movendo no seu interior, alinhando o seu interior. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha mesmo com renovo, Senhor, tirando toda a água parada, Senhor, e que venha mesmo a água do Teu Espírito Santo, aquela que se movimenta, Senhor. Nesta noite que cada um possa ser renovado. Muitos, Senhor, não tem forças. O Senhor é o Deus que renova a força, que dá força ao cansado e que não tem nenhum vigor. Traga mesmo, Senhor, aquilo que muitas das vezes o nosso coração, que é enganoso, Senhor. Às vezes o nosso coração, ele nos enfraquece. Às vezes não temos vontade de orar, de ler a Tua palavra. Senhor, tira isso do nosso coração e traga vinho novo, renovo da Tua presença em cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Deus, o Teu precioso sangue, Senhor, que nos toca, Senhor, que toca a nossa rebelião, que toca muitas vezes o nosso coração errado, Pai. Deus, vem, como diz a Sua palavra, Senhor, aspergir os nossos corações, Pai. Deus, com o Seu precioso sangue, nos perdoando, nos lavando, Senhor, nos purificando, abrindo diante de nós um caminho novo, Senhor, que só a partir da cruz, a partir da obra do Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai, é que podemos nos levantar, Pai, em nome de Jesus. E o texto aqui segue dizendo assim: pedem decisões justas e parecem desejosos. Por que jejuamos, dizem o que não viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês, e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixas, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com um junco, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor, né? E aqui o texto, ele foca, né, naquilo que as pessoas muitas vezes praticam, né? Aqui, como o nosso amor a Ele tem que ter um reflexo, né, no nosso amor ao próximo, né? E aqui diz: vocês buscam apenas a sua vontade, né, ou terminam em brigas, né? Ele está falando sobre o jejum, mas, queridos, não é só o jejum, né?
nossa vida cristã, nossa vida de comunhão com Deus, nossa vida de oração, nossa vida com os nossos irmãos, né? E que a gente possa, então, nesse momento, também meditar sobre isso, sobre as divisões, sobre os ressentimentos, né? Sobre as barreiras, né? Que muitas vezes são colocadas através dos nossos problemas nos relacionamentos, né? Que vão se colocando entre nós, entre os irmãos, entre os familiares, muitas vezes, né? Que possamos ter também esse desejo, né? Como diz a palavra, né? De nos humilhar. Aqui o Senhor está exatamente expondo isso, não é? De que a relação com Ele tem que refletir com aquelas pessoas à nossa volta. Por isso, dos 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, é o nosso próximo, né? E que possamos então agora, né, nesse momento também, orar para que o Senhor esteja trabalhando, né, e curando as nossas relações, assim como oramos, né, para que toda rebelião saia do nosso coração, né, e toda barreira também, que muitas vezes existe, todo ressentimento, amargura, mágoa, né, que muitas vezes pode existir nas relações, nos relacionamentos, né, que o Senhor esteja agindo, né, para que a gente possa, né, praticar um jejum, uma oração, uma vida com Deus, né, onde reflete também na nossa vida com os nossos irmãos, né, e que entre os irmãos, entre os som do teu coração. Talvez você está com uma mágoa com alguém aqui. Talvez você está precisando perdoar alguém, liberar perdão para essa pessoa, né? Porque o que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito, né? Para que a gente tenha acesso a Ele e para que os acessos também entre nós sejam totalmente liberados, né? Pelo amor, pelo perdão, pela graça dele fluindo entre nós. Amém, queridos? Amém, Jesus. Se alguém puder vir aqui orar nesse sentido, por favor. Nós vamos louvar esta canção agora, que fala sobre o Espírito Santo, sopra sobre nós. Mas eu gostaria de dar um pequeno testemunho. Hoje estamos recebendo uma visita a Maria, que é minha amiga. Eu a conheci numa festa. E interessante porque ela começou a perguntar qual é a sua igreja, onde é a sua igreja. Eu mandei algumas fotos para ela, né? Eu tinha umas fotos armazenadas aqui da sala de oração, mandei para ela, e por incrível que pareça, ela está aí depois para confirmar. Eu sonhei com essas janelas, eu sonhei que eu estava subindo, no 2º andar, eu estava subindo as escadas e era exatamente essas janelas. Então, é maravilhoso, porque a gente vê o Espírito Santo, né? Então, seja bem-vinda, Maria. E Deus, olha, Ele vai falar com você, Ele já está falando com você, eu creio. E sinta-se abraçada pelo Senhor, né? E o Espírito Santo está aqui, vai soprar através desse louvor, dessa adoração. Amém? Amém. Santo Espírito, aqui nesse lugar. Santo Espírito, Ele é o Deus que sonda os nossos corações.
sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra Espírito Santo, sopra sobre nós, sopra, sopra Espírito, sopra sobre nós, sopra sobre nós, fiel Consolador, Ele é o nosso Consolador, não importa a circunstância, não importa o que estamos passando, Ele é o nosso Consolador. Aleluia, fiel Consolador, fiel Consolador, fiel Consolador, sopra sobre nós, sopra, Senhor, tira toda folha seca, toda sujeira, sopra, Senhor, fiel Consolador, sopra, Senhor, sopra sobre nós, aleluia, Espírito Santo, sopra sobre nós, aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor, nesta noite, Senhor, nós pedimos pela cura nos nossos relacionamentos. Senhor, nós temos cantado para que o Teu Espírito sopre sobre nós. Então nós pedimos que o Senhor sopre sobre os relacionamentos nesta casa. Senhor, faz-nos faz-nos fala, Senhor, quebra as cadeias do meu coração, quebra, Senhor Jesus, as mágoas, a amargura, Senhor Jesus, todo ressentimento no coração, Pai, toda falta de unidade no nosso meio, Pai, nós queremos caminhar no mesmo propósito, queremos ser um com o Senhor, queremos estar alinhados, Pai, como um grande exército, como filhos amados do Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz isso no nosso meio, faz isso nessa comunidade, Senhor. Une-nos pelo Teu amor, Senhor. Une-nos, derrama do Teu amor sobre nós, que quando nós olhemos para o nosso irmão, nós podemos ver o próprio Jesus Cristo, nós possamos ver o próprio Jesus Cristo que vive no nosso irmão, Senhor. Faz isso, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos nesta noite. Faz-nos um, Senhor, faz-nos um, assim como o Senhor é um com o Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E aí o texto segue dizendo assim: o jejum que desejo. Jejum, claro, que representa toda a nossa busca ao Senhor também, né? Você, quando jejua, você ora, né? Você busca a palavra. Mas o jejum, a nossa busca, aquilo que o Senhor deseja, não é este. Não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo?
Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, e assim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz resplandecerá nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Amém? O Senhor quer que a nossa luz resplandeça, não é? E aqui fala de libertar do jugo, fala de compartilhar com o faminto. Claro que também nós temos que ter um apelo social, nós temos um trabalho, né, com a Salem, que é um deles. Você pode ser usado também para abençoar, né, pessoas dessa área também. Mas há famintos à nossa volta, famintos espirituais, né, famintos emocionais, pessoas que precisam de libertação, de cura, de bênção, sabe? E eu queria que a gente se movesse nessa hora por essas pessoas, né? E que a gente levantasse um clamor, né? Talvez por amigos. E eu queria sentir algo prático. Talvez você lembre de alguém agora que está faminto, que precisa do amor de Deus, que precisa dessa libertação do jugo, que precisa do evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? E aí eu quero que você venha aqui à frente, com essa pessoa em mente, ou com essas pessoas em mente, para que a gente se mova em oração por elas, não é? Você não vai, quem quiser vai vir aqui no microfone, mas se você tem alguém que você sabe que está faminto, que precisa ser liberto, que precisa ser restaurado, isso é o jejum que o Senhor espera, que a gente seja esses que libertam, esses que estendem a mão, esses que revelam a luz. E aí a Bíblia diz: a sua luz vai resplandecer como a alvorada, como aquele raio de sol forte que se levanta na manhã, não é? Assim o Senhor quer usar as nossas vidas, e que você agora seja usado para ser um intercessor por essas vidas. Eu não sei quem o Espírito Santo colocar no seu coração, seja um vizinho, seja um amigo de trabalho, seja quem for, vem aqui à frente orar por ela, não é? Vem aqui à frente, colocar-se diante do Senhor com um movimento de fé, não é, que você vai fazer por essa pessoa e interceder. E alguns, ou uma pessoa vem aqui também para a gente orar por essas pessoas que vão estar representadas por cada um de nós aqui, né, nesse momento. Amém, queridos? Você lembrou de alguém? Então vem aqui à frente. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Um vizinho, um parente, alguém que você sabe precisa de um toque do Senhor, precisa de ser liberto do cativeiro, precisa ser liberto das dificuldades, precisa que o Evangelho alcance. Porque essa busca que o Senhor deseja dos nossos corações, essa busca que faz a sua luz brilhar. Aleluia, Senhor. Senhor, nós levantamos um clamor, Pai. Senhor, por cada vida que foi trazida em memória aqui, que foi trazida na mente de cada pessoa aqui no meio dessa sala, Pai. Oh Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus,
queremos nos colocar em intercessão por essas vidas, Pai. Deus, porque elas precisam ser libertas, elas precisam conhecer a Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que portas sejam abertas para elas. Senhor, que o Senhor use esses irmãos que estão intercedendo por essas pessoas, Pai, como um canal de vida, como uma luz que resplandece no meio das trevas. Senhor Deus, que essas vidas que estão carregando o jugo de Satanás sobre elas, Senhor, muitas carregam o jugo das trevas. Senhor, nós queremos dizer, Pai, Deus, que esses jugos sejam quebrados em nome de Jesus. Deus, muitos estão com a incredulidade, com dureza em seu coração, Pai. Oh Deus, com coisas que prendem as suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam libertos desse jugo. Senhor, muitos estão famintos, Senhor, na alma, famintos no espírito, Senhor. Nós nos colocamos na brecha por essas vidas. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que a água da Tua palavra nos alcance e matem a sede das almas dessas pessoas. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja esse pão fresco que vai matar a fome dessas pessoas, Pai, que estamos aqui intercedendo, Pai. Oh Deus, e assim elas sejam atraídas ao verdadeiro Deus, aquele que pode dar a comida que mata a fome, a bebida que mata a verdadeira sede, ou alívio para a alma, aqueles que estão sobrecarregados, Pai. Oh Deus, lembramos de cada um desses que estão sobrecargas, Pai. Oh Deus, oprimidos pelas trevas, cansados com a vida, cansados como terra seca, Senhor. Deus, mas a água do Senhor pode alcançar essa terra seca. Oh, em nome de Jesus, e nós invocamos o Seu nome por elas, Pai. Que a água da Tua palavra os toque. E Senhor, e aquele lugar ressequido, Pai, se torne, Senhor, um jardim regado de graça, de misericórdia, que o amor do Senhor, Pai. Oh Deus, lembramos, Pai, de cada uma dessas vidas que ainda não Te conhecem, Pai, que sejam tocadas pelo Seu poder, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, amém. Se alguém quiser ainda orar por isso, fique à vontade. Sobre toda a mente, piedade me caio agora, Jesus. Declaramos, Senhor, Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda a alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus, porque o nome dele é cura, aleluia. Teu nome é cura, é poderoso, Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, vem incendiar com Teu fogo, o fogo do Teu Espírito Santo, o fogo do Senhor que dissipa as trevas, aleluia. Amém. Aqui a palavra de Deus nos mostra, que o reino de Deus, a abundância do reino de Deus é também na medida que a gente entrega para outros, não é? À medida que a gente dá, à medida que a gente compartilha, à medida que a gente reparte o nosso alimento, quer espiritual, quer natural, ele usa
né? E assim é que funciona no reino de Deus. É assim que a abundância do reino acontece, né? Quando a gente dá, não quando a gente acumula, quando a gente guarda, né? E o texto segue dizendo: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícias o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. Eu farei com vocês cavalgue nos altos da terra, e se banqueteiem com a herança de Jacó seu pai, e o Senhor quem fala, né? Aqui tantas promessas que o Senhor quer derramar sobre nós. Claro que todas serão cumpridas na eternidade de forma plena, mas nós já podemos viver esse jardim bem regado, não é? Quando o nosso coração se volta para Ele, não é? Com todo quebrantamento, com uma busca para Ele, uma busca sincera, e para os que estão à nossa volta. Aí sim, nós somos como esse jardim bem regado. Há uma abundância de graça, né? Um texto antes a gente leu: aí vocês serão curados. À medida que a gente cura outros, nós somos curados, né? À medida que a gente abre o nosso coração para abençoar outros, nós somos abençoados, né? E o Senhor promete que a gente seja esses que reparam muros. Quantos à nossa volta? Quantos ruínas muitas vezes tem até dentro de nós, não é mesmo? Que o Senhor possa vir restaurar, curar, transformar as nossas vidas, amém? Vamos orar nesse sentido, né? Que o Senhor nos desperte para, sim, termos essa busca genuína, né? Esse jejum genuíno, essa oração genuína, essa leitura da palavra genuína, essa busca pelo Senhor, esse amor por Ele, mas que sejamos despertados a desejar reparar muros, né? Restaurar cidades, restaurar relacionamentos, restaurar corações, né? E que assim possamos ser esse jardim bem regado, né? Porque onde havia um deserto, né? Quando a água passa, ela tudo transforma, né? Que possamos ser esses que têm bebido da água que é de Cristo, do seu interior flui como rios de águas vivas, da eternidade, tocando corações e tocando vida. E que o Senhor nos desperte para isso, né? E que esse nome poderoso de Jesus possa ser usado, ser fluente nos nossos lábios, né? Para que muitos sejam curados, restaurados e libertos pelo Senhor. Nós sejamos curados, restaurados e libertos, né? E que sejamos esse jardim regado com a presença do Espírito, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, pedimos que o Senhor esteja nos despertando, Pai, porque sabemos que há um caminho de renúncia, sim, há um caminho de entrega, Senhor, há um caminho, como nós lemos, de não vivermos para os nossos caminhos, para os nossos desejos, mas decidimos, Senhor, vivermos para Ti, para a Sua vontade, Pai, para que possamos ser esse jardim regado, para que sejamos esses que reparam os muros, Pai, para que sejamos esses que têm o resplandecer da glória do Senhor, Pai, o brilho do Senhor nas nossas vidas, Pai. Oh Jesus, sabemos que há um caminho mais excelente, e esse caminho mais excelente é o caminho do Seu amor fluindo, Pai. Deus, o Seu amor que nos constrange, que nos toca, Pai, essas águas que matam a nossa sede, Pai, mas que do nosso interior, Pai, possa fluir águas que vão matar a sede de outros, Pai, que vão abençoar a vida de outros, Pai, que vão regar, Senhor, terras secas, que vão se transformar em jardim bem regados, Pai.
jardins florescentes, Pai, cheio de vida, cheio de frutificação, Senhor. Oh Deus, toda infrutífero, tudo aquilo que está infrutífero, tudo aquilo que está seco, Pai. Deus, nós clamamos em nome de Jesus, Pai, vivifica as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, faz realmente essas águas do Teu Espírito fluir em cada coração aqui, Senhor. Em cada mente, em cada vida aqui, Senhor, aqueles que estão em casa também, Senhor, haja esse transbordar das suas águas, Pai, Deus, do coração de cada um, Pai, que te busca, Deus, como no dilúvio, Pai, Deus, hoje um transbordar das águas da terra, Senhor, e também do céu com a chuva, Pai, Deus, que nesses dias o Senhor possa estar transbordando, Pai, em cada coração, Senhor, em cada coração, Pai, e como corpo de Cristo, como igreja, Senhor, haja um derramar da sua chuva sobre as nossas vidas, Pai. Oh Deus, e que o Senhor inunde tudo aquilo que o Senhor quer cobrir, Pai, tudo que o Senhor quer transformar, Pai. Oh Deus, para mudar e para gerar uma nova realidade, Pai. Assim como depois do dilúvio, uma nova realidade, um novo mundo nasceu, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa estar também, assim como o símbolo do batismo, Pai, onde nós morremos para uma nova vida e fomos mergulhados nas águas do batismo, mas nascemos para uma nova vida em Cristo. Senhor, faz de novo, Pai, faz de novo isso em nossos corações, Pai, que as águas do Teu Espírito, Senhor, fluem ainda mais nas nossas vidas, Pai, transbordem em nossos corações, Pai, Deus, e gerando vida, como diz a Sua palavra, apontadas para a eternidade, Senhor, para a eternidade, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama cura, Senhor, sobre corações nesta noite aqui, Pai. Derrama cura, Senhor, sobre vidas aqui, Senhor, sobre aqueles que estão em casa, Senhor. Passa, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Oh Deus, passa com a Sua misericórdia e com o Seu amor, Pai. Oh Deus, toda sequidão, Pai. Talvez existam pessoas que se sentem como num deserto seco, Pai. Deus, a sua alma, o seu coração está como aquela terra trincada, seca, Senhor. Deus, mas a promessa é que o Senhor derrama das Tuas águas, Pai. Deus, e que essas águas possam estar alcançando esses corações ressequidos, Senhor, para que eles se transformem, Senhor, num jardim cheio de flores, Pai, cheio de vida, Senhor, cheio da graça do Senhor, Pai, frutificando, Senhor, produzindo frutos, produzindo beleza, produzindo graça, produzindo transformação, Pai. Oh, em nome de Jesus, Senhor, que haja essa transformação no dia de hoje, Senhor, em vidas aqui, Pai. Em vidas nas suas casas, Pai, como umas águas que vão pegar aquela terra seca, Pai. Deus, e quando essas águas chegam, Pai, aquela terra seca se transforma num jardim, Senhor, regado, Senhor, cheio de flores, cheio de frutos, cheio de vida, em nome de Jesus, porque essa é a Sua vontade. Senhor, o inimigo muitas vezes quer colocar mentiras nos corações, Pai. Deus, que não, o seu lugar é de sequidão. Essa não é a verdade do Senhor. Há uma abundância do Espírito, Senhor. Deus, e que possamos romper com todas as cadeias, Pai, com todas as barreiras das nossas almas, Pai. Deus, para receber, Pai, livremente o Teu Espírito, Pai. Deus, que traz liberdade e cura, em nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus, haja libertação, haja cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Espírito Santo, atrai-nos nesta hora. Aleluia. Minha vida, Jesus, és meu abrigo. Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para
para ter o que queres de mim, na tua presença, Senhor. A tua presença é tudo que eu preciso. Precisamos de ti, da tua presença, Senhor. É o meu maior valor, é o único valor, meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, aleluia. Nós podemos tocar em ti, Senhor, aleluia. Atrai-nos, Senhor, com olhar de perdão, com teu olhar. Atrai-nos, Senhor, para a tua presença, nos chama para perto. Nós desejamos, Senhor, ser atraídos por ti. Coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, aleluia. Nós podemos tocar, Senhor, em ti. Amém, Jesus. Amém. Para a gente terminar, vamos praticar, não é? Nós falamos de abençoar um ao outro. Então, de dois a dois ou três, né? A gente fazer uma oração que seja rápida para abençoar seu irmão, né? Para declarar essas águas que curam, essas águas que trazem vida, né? Abençoando um ao outro. Amém? Então a gente em seguida termina. 2 a 2, 3. Amém. Aleluia. Amém. Você que está em casa também seja abençoado, né? Que a graça do Senhor
encha seu coração, que o Espírito Santo possa ser essas águas que tocam em tudo aquilo que é seco e a vida do Senhor possa se multiplicar. Deus abençoe todos. Amém. Domingo estamos juntos. Quem? Aniversariante? Vamos cantar parabéns pro João, gente. Aniversariante. Não, vamos cantar hoje. Consegue aí, Roberto? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, parabéns a Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns, João. Deus abençoe. Queremos bolo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.